Então, agora sim. Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a esta nossa aula de desenho técnico, mais uma aula de desenho técnico. Estou muito feliz de nós estarmos juntos, né? Esses são momentos muito bons para mim, eu gosto muito de estar com vocês, né? Quem me conhece sabe que eu tenho uma ligação muito grande com os meus alunos, né? Então, esses momentos são momentos muito bons para mim, né? Eu fico muito feliz. Bom, como eu falei para vocês, então, a parte de hoje, né, do conteúdo, é relativo à perspectiva cavaleira. Então, até então, nós estávamos trabalhando com a perspectiva isométrica, né, onde, entre os três eixos, né, onde a gente desenha, né, onde a gente consegue plotar as medidas de comprimento, de largura e de altura, entre eles eu tenho o mesmo ângulo, né, de 120 graus, tá? E aí, quando eu coloco para desenhar no plano, lembra? Eu tenho a paralela, aí eu uso, né, o esquadro de 30 graus, aí traço um eixo, depois rebato, traço o outro, no encontro dos dois eu levanto a perpendicular, e aí começo a partir do paralelepípedo envolvente, né, aquele paralelepípedo que eu ensino para vocês, onde eu traço medidas de comprimento, largura e altura, eu fecho, e depois a partir dele é que eu faço o detalhamento do meu modelo, do meu desenho, da minha peça, né? Hoje, nós vamos fazer, então, tanto do modelo que nós montamos, né, aquele modelo que vocês montaram em 3D, quanto do desenho que vocês têm, que vocês também fizeram a perspectiva isométrica, nós vamos trabalhar os dois em perspectiva cavaleira, né? Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz como é que a gente desenha esse tipo de perspectiva. Vou compartilhar com vocês, esse material já está no Moodle para vocês, tá? Então, aí fica fácil, né? Aqui, ó. Vou compartilhar agora. Tá aqui, ó. Desenho projetivo, perspectiva cavaleira, né? Aí, olha, como é que funciona a perspectiva cavaleira, né? Então, assim, ela é o resultado de uma projeção cilíndrica oblíqua com os três eixos correspondendo às três arestas. Então, nada de diferente, né? É muito parecido. Eu tenho três eixos, onde eu vou plotar as medidas de comprimento, largura e altura. Tranquilo. As arestas de altura e de comprimento, elas serão sempre perpendiculares entre si, que é o que vocês estão vendo ali no desenho, né? Entre ali o que eu tenho, né, de aresta de comprimento, onde eu vou plotar as informações das medidas de comprimento, e aonde eu vou plotar as informações de altura do meu objeto, né? Entre eles, eu sempre terei, né, o ângulo de 90 graus, ou seja, eles sempre se manterão perpendiculares entre si. Agora, existe uma terceira, né, uma terceira aresta, né, que vai conferir para nós a sensação de volume, ou a sensação de profundidade, né, para essa minha perspectiva, né, esse sim, eu vou ter o que a gente chama de perspectiva cavaleira por ali, né, então eu vou ter entre este eixo, onde eu vou plotar as medidas de largura, e a minha paralela ali, na horizontal, eu vou ter ângulos que podem variar de 30, 45 até 60 graus. Então, significa dizer que eu vou ter perspectiva cavaleira de 30 graus, perspectiva cavaleira de 45 graus e perspectiva cavaleira de 60 graus, sendo que o de 30 e o de 45 são as mais utilizadas, tá? Então, assim, para a gente traçar a perspectiva cavaleira, então, olha, as medidas, aqui está escrito largura, né? Na verdade, é o comprimento, é uma das medidas da minha peça, né? E a de altura, então, essas duas medidas, elas se manterão exatamente do tamanho, né, da medida lá da peça, que vai estar em escala, né? Que eu posso ter peças em metros, que eu vou ter que dividir aqui, ter que propor uma escala, então eu vou ter uma medida correspondente, né, a comprimento, largura, e uma outra medida correspondente à sua altura. Quando eu for traçar, né, o eixo ali, para definir a profundidade da peça, para conferir volume nessa peça, então, assim, se eu tiver entre esse eixo e a minha paralela
um ângulo de 30 graus, o que vai acontecer com as medidas dessa profundidade, né? Vai haver uma redução para 2/3 da medida original. Se eu estiver fazendo uma perspectiva cavaleira de 45 graus, então vai haver uma redução para metade. E se eu estiver fazendo uma cavaleira de 60 graus, para 1/3. É isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Olha, se entre aqui, ó, entre a normal e o eixo, eu tiver um ângulo de 30, então essa medida aqui sofrerá uma redução em valores para 2/3 do tamanho original. Se o ângulo for 45, metade. E se o ângulo for 60, bem fechadinho, então eu tenho uma redução para 1/3 do valor inicial. Eu vou fazer com vocês a lousa para vocês entenderem. Então, assim, olha, em geral, quando a gente vai traçar uma perspectiva cavaleira, quais são as dicas, né? Então, no traçado dessa perspectiva, a maior dimensão deve estar de preferência paralela ao quadro. Então, uma das faces do objeto vai estar exatamente paralela ao quadro, né? Então, vai ficar muito mais fácil de desenhar. As demais que eu vou ter, né? Eu vou ter a presença de um ângulo, que vai variar de 30, 45 ou 60, e que eu vou fazer esse desenho, assim, ganhar volume, né? Qual é a vantagem desse tipo de perspectiva, né? É exatamente isso, né? Uma das faces, como ela vai estar paralela ao plano, então fica mais fácil, né? E aí o que eu faço? Normalmente, essa face que vai ficar paralela, eu faço a face que tem mais detalhamento, né? Então vai facilitar a minha vida, certo? Por exemplo, também a representação de linhas curvas, de circunferências, também podem ser colocadas nesse plano, né? Que vai ficar paralelo, essa face que vai ficar paralela ao plano, que vai facilitar, ou seja, o que for circunferência vai poder ser feito, inclusive, com o compasso, né? Então eu não tenho grandes problemas. Aí, ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Quais são as vistas comuns da perspectiva cavaleira? Então, assim, ó, eu tenho a vista frontal, onde vocês percebem, né, olha, as medidas de comprimento e altura se mantêm fiéis ao modelo. Aí, o que eu tenho? Eu tenho essa lateral aqui, que são as medidas de largura da minha peça, eu posso ter um ângulo de 30 graus aqui, eu posso ter um ângulo de 45 ou de 60. E aí, essa medida aqui, ela vai sofrer uma pequena redução em função deste ângulo aqui da perspectiva cavaleira. E eu posso fazer a perspectiva cavaleira nesta posição ou fazê-la dessa posição. Eu vou enxergar esse lado direito ou esse lado esquerdo em função da minha visada. Então, sou eu que defino, tá? Para que lado eu vou fazer a perspectiva. E aqui, queridos, por último, né, eu tenho a representação de superfícies curvas na cavaleira. Lembra que eu falei, ó? Quando você for fazer uma estrutura circular, se eu tiver ela no plano aqui, ó, nessa face que é plana, ao plano, né, eu tenho essa vista aqui paralela ao plano, então a circunferência aqui, ela fica exatamente uma circunferência, né? Agora, se eu tiver neste outro plano aqui, né, nesse plano inclinado, ela vai sofrer uma distorçãozinha, e aqui outra distorção se for na posição superior, né? Isso porque, né, essas faces vão estar sofrendo a influência desse ângulo aqui, que pode ser de 30, de 45 ou de 60 graus. Mas esta visão aqui que eu faço, né, nesse plano aqui, que é paralelo, então ela não sofre distorção alguma, tá? Então, basicamente isso, é curtinho, e agora eu vou mostrar para vocês o que eu tô falando, tá? Vou levar vocês pro quadro, porque a gente só falando só serve de apoio para vocês lembrarem, tá? Mas a gente precisa ver na prática essa parte. Deixa eu ver aqui. Vejam a posição. Tá bom assim? Peraí. Tá bom o quadro? Sim? Conseguem ver o quadro todo? Tá. A iluminação, meninas. Tá bom a iluminação? É que, infelizmente, faz sombra, né? Eu não consigo ser transparente. Aí, eu sou magrinha, mas ainda não sou transparente. Então, assim, se ficar ruim, daí vocês me pedem e a gente mexe, tá bem? Então, vou explicar para vocês. Olha, como é que é essa história da perspectiva cavaleira? Digamos que eu tenha que desenhar um cubo, tá? Em perspectiva cavaleira. E esse cubo tenha 6 centímetros de lado,
tá? Então, vou desenhar o meu cubo. Olha lá o que vai acontecer, tá? Então, eu vou colocar uma das faces paralela ao plano, tá? Então, vou desenhar aqui o cubo, ó. Vou fazer ele aqui, ó. Aí, lógico, vou mostrar para vocês. Eu vou estar com a minha, né, com a minha paralela aqui, né, apoiada na minha folha, né? Vou aqui, ó, indicar aqui a minha paralela, tá? Bom, aí, apoiada na minha paralela, né, eu vou fazer no primeiro traçado aqui, ó, na horizontal, tá? Aí, com o meu esquadro na vertical, né, então eu marquei aqui os 6 centímetros, eu vou fazer um traçado vertical, o outro traçado vertical. Como está em 6 centímetros, eu vou levar a minha paralela aqui e vou fechar o meu cubo, tá? Então, uma das faces do meu cubo vai ficar paralela ao plano, certo? Mas ainda não é um cubo, é só um quadrado, né? Uma superfície plana aqui, não tem volume ainda, então não é um cubo, é só um quadrado por enquanto. Eu posso traçar o meu cubo, né, numa perspectiva cavaleira em 30 graus. Então, eu vou pegar o meu esquadro, né, aquele meu esquadro assim, ó, lembra? Ele tem 30 graus aqui, ele tem 60 aqui, e ele tem 90 aqui, tá? E eu tenho outro, né, porque eu tenho um par de esquadros, lembra? Eu tenho esse aqui que tem 90, 45 e 45. Na primeira aula eu mostrei isso para vocês. Então, esses são os meus dois esquadros, tá? Então, eu vou pegar primeiro esse aqui de 30 graus, que é, inclusive, o mesmo que eu uso lá para traçar a isométrica, tá? Então, vou vir com ele aqui, ó. E vou traçar aqui, ó. Eu vou fazer por esse lado, ó. Vou traçar aqui o meu outro eixo, tá? E é nele que eu vou botar a medida de largura, que vai conferir profundidade à minha peça, né? Mas vocês lembram que eu falei para vocês que há uma redução? Há uma redução nessas medidas em função desse ângulo aqui, porque esse ângulo inicialmente é 30 graus, tá? Então, como é que é isso? Se eu for traçar, então, a perspectiva cavaleira em 30 graus, então, esta medida aqui, que originalmente eram 6 centímetros, lembra? Eu tinha um cubo de 6 por 6 por 6. Mas quando eu vou fazer a representação, essa medida de profundidade sofrerá uma redução. Então, assim, na perspectiva cavaleira de 30 graus, a redução é para 2/3 da medida original, tá? Então, se a medida original do meu cubo são 6 centímetros, tá? Eu quero saber qual é a redução. Eu vou multiplicar por 2/3, tá? Então, eu vou ter 12 sobre 3, eu vou ter 4 centímetros. Então, olha, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha régua, venho aqui com 4 centímetros, anoto aqui, né? Aí, apoiado na minha paralela, eu com o meu esquadro na vertical, eu traço aqui, ó, certo? Aí, mais 4 centímetros aqui, ó, eu subo aqui paralelo 4 centímetros, aqui também 4 centímetros, aqui os 6 originais, e eu fecho o meu cubo em perspectiva cavaleira 30 graus, tá? Não isométrica, cavaleira 30 graus. Então, perceberam a diferença? Uma face do objeto fica paralela ao plano. E só a medida de profundidade é que eu vou ter um ângulo aqui. E, no caso, este primeiro aqui seria a perspectiva cavaleira em 30 graus. Aí, olha, o que eu faço? Pego a medida original, calculo 2/3 dessa medida, nesse caso aqui, 4 centímetros. Aí eu venho aqui, nesse traçado, marco 4, subo a vertical, aí aqui, né, eu subo o paralelo aqui, apoiadinho, fecho aqui, aí aqui a mesma coisa, né, paralelo aqui, e fecho lá em cima com a minha paralela, minha régua paralela. Está feito o cubo em perspectiva cavaleira 30 graus. Bom, parou por aí? Não. A cavaleira tem 45 e tem 60 graus também. Então, assim, vou fazer contracurva, vou traçar 45 graus. Então, eu venho aqui, na minha paralela,
pego o meu esquadro de 45 e vou traçar aqui, ó, 45 graus, em relação à paralela aqui, tá? Bom, como é que eu vou fazer? Como eu sei, né, a paralela, a cavaleira, né, em 45 graus, o que vai acontecer? Eu sei que da medida original, em 45 graus, vai haver uma redução para metade da medida. Então, se o meu cubo tinha 6 por 6 por 6, eu vou pegar essa medida de profundidade, vou multiplicar pela metade, vou achar 3 centímetros, tá? Então, o que vai acontecer? Eu venho aqui com a minha régua, em cima desse traçado 45, marco aqui 3 centímetros, tá? Ó, marco aqui 3 centímetros, aí, ó, traço uma vertical aqui, né? Aí, ó, o que vai acontecer com essa vertical? Eu vou juntar aqui, aqui também vai ficar mais inclinadinho, e aí eu fecho aqui a minha perspectiva cavaleira em 45 graus, né? Aí eu tenho a última, né? Então, a última vai ficar meio confuso ali, talvez, mas vamos tentar. Eu vou traçar 60 graus, ó. Vou traçar 60 graus. Vou pegar aquela parte mais robusta, né? Ó, 60 graus, tá? 60 graus em relação aqui à minha reta paralela, né? Aí, lembra que a prof falou? 60 graus, né? Vai haver uma redução para 1/3 da medida original, tá? Então, assim, se eu tenho 6 centímetros, 1/3 vai ser 6 sobre 3, que vai dar 2 centímetros. Então, eu vou vir aqui, ó, vou vir com a minha régua, marcar os 2 centímetros aqui, né? Aí, com a minha paralela aqui, eu vou traçar uma vertical lá em cima, tá? Aqui eu tenho os 60 graus, lá mais fechadinho os 60 graus, e fecho aqui. Então, o mesmo cubo foi sendo feito, né? A partir dessa posição que eu tenho aqui, que é paralela ao plano, em função do ângulo aqui que eu vou fechando, né? Eu vou fazendo as reduções, vou marcando e vou tendo um cubo mais fechadinho, que é o que vocês enxergam lá naquela figura que a prof mostrou. Eu fiz separado, né? 30 graus, redução para 2/3, 45 graus, redução para metade, e 60 graus, redução para 1/3. Então, ó, 30 graus, se eu tinha uma medida de 6, vai valer 4 centímetros, 45 graus, vai haver uma redução para metade, então 3 centímetros, e 60 graus, haverá uma redução para 1/3, então a medida será de 2 centímetros. Ele vai ficando mais justinho, mais juntinho, mais fechadinho. Só isso, tá? Ah, prof, mas eu só posso fazer para esse lado? Claro que não. Então, assim, ó, eu posso olhar do outro lado. Vocês anotaram isso aqui, queridos? Posso apagar? Sim? Então tá. Então, ó, a mesma coisa vale se eu quiser olhar pelo outro lado, ó. Vou apagar aqui para vocês, olha. Ó, eu vou fazer o mesmo cubo do outro lado, ó. Vou fazer a meu traçado na minha paralela aqui, ó. Tá? Olha lá. Tenho lá a minha reta paralela, né? Que é a paralela que vocês têm aí direitinho, né? Aqui. Vou desenhar o meu cubo de 6 centímetros aqui, ó. 6 aqui. Subi na vertical 6. Fechei aqui em 6. Vertical de novo 6. Tá aqui a vista frontal do meu cubo, tá? Aquela eu tinha visto para lá. Agora eu quero ver para cá. Aí eu vou pegar o meu, por exemplo, se for ser uma cavaleira de 30 graus, eu vou rebater o esquadro para cá e vou desenhar aqui, ó, nesse cantinho, um traçado de 30 graus em relação à paralela, tá? Aí vale a mesma coisa. Se eu tinha 6 centímetros de medida original, sofrerá uma redução de
2 para 2 terços, então vou vir aqui com a minha régua, onde der 4 centímetros, eu marco, aí eu venho aqui, ó, apoiadinho na minha paralela, subo aqui, né? Aí venho aqui, ó, subo com o esquadro aqui, fecho aqui, aqui também, 6 centímetros, fechei o cubo em perspectiva cavaleira 30 graus. Quer fazer de 45? O mesmo processo. Vai mudar o ângulo aqui, tá? Aí eu faço a redução da medida para metade da medida original, né? Vale a mesma regra. Se eu tinha 6 centímetros de lado, redução para metade vale 3, ele vai ficar mais inclinadinho. Se eu for fazer para 60 graus, vai haver uma redução para 1 terço, então eu vou fazer 1 terço de 6 centímetros, 2 centímetros, ele vai ficar mais fechadinho ainda. Então, independe, né? Se eu for olhar de um lado ou do outro, né? É só a posição, né, desse traçado aqui que vai definir com o ângulo. Mas os cálculos são exatamente os mesmos, tá? Se eu for desenhar uma circunferência nesta face que é paralela ao plano, né? Então, ela vai ficar uma circunferência certinha. Se eu for fazer nessa face ou nessa, vale a mesma regra que a gente usava para a isométrica, lembra? Eu marco o meio daqui, eu marco o meio de lá, né? Eu marco o meio daqui, eu marco o meio de lá, ó. Aí eu venho aqui, ó, bem de levinho, marco aqui, vou fazer o quê? Vou unir aqui, ó, unir aqui, uno aqui e uno lá. Fica uma estrutura elíptica, né? Ah, prof, mas a minha estrutura circular é aqui. Não tem problema. Metade aqui, metade lá, né? Metade aqui, metade lá. O que a prof faz? Vem de levinho, traço aqui, ó. Estão vendo? Aí, ó, uno aqui, aqui, aqui e lá. Fica uma elipse. Aqui no meio não, né? Aqui eu faço com o meu compasso direitinho. Ele fica redondinho, né? Por quê? Porque está paralelo ao plano. Nas outras superfícies, né? Nas outras faces, como tem inclinação, aí ele vai ficar meio feinho, a gente tem que fazer a mão livre, não dá para usar o compasso. Vocês entenderam certinho como é que a gente faz? Tranquilo? Sim? Beleza. Então, agora, eu vou pegar o nosso modelo, tá? E eu vou mostrar para vocês a tarefa de hoje. Quer ver? Vou mostrar a tarefa aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ela tá aqui, ó. A nossa tarefa. E aí a prof vai ajudar vocês no encaminhamento da tarefa. Ó. Quer ver? Aqui. Então, ó. Então, a partir do modelo montado em sala de aula, que é esse modelo que a gente montou, elabora um desenho em perspectiva cavaleira 45 graus. Não esqueça de verificar qual a escala mais adequada para que ela possa ser apresentada na folha 3. E aí, o segundo exercício, de forma complementar, a partir do modelo apresentado abaixo, elabora um desenho em perspectiva cavaleira 30 graus. Não esqueça de verificar qual a escala mais adequada para que o desenho possa ser expressado na folha 3. Observe que as medidas dos referidos objetos estão apresentadas em metros, tá? Então, é aquele mesmo objeto que vocês fizeram em perspectiva isométrica, tá? Isométrica simplificada. Então, o que nós vamos fazer? Olha, aí nós vamos pegar o nosso objeto, né? Eu vou apagar a luz aqui para a gente poder desenhar o objeto, tá? Então, olha lá. Vamos fazer de conta que o meu quadro é a nossa folha 3, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer as margens, né? Então, eu vou fazer a margem esquerda com 25 milímetros, né? Aí, inferior com 7, superior com 7 e a direita com 7, tá?
Então, aqui, 7, 7, 7, 25, tá? Aí eu venho aqui e vou fazer o nosso selo, né? O nosso selo, ele tem 178 milímetros ou 17,8 centímetros de comprimento por 24 milímetros de altura ou 2,4 centímetros, né? Aí eu vou vir aqui, vou colocar aqui em 4 centímetros o nosso selo, vou colocar aqui, ó, aqui vai os exercícios 7, né, que tem o nomezinho lá, lista de exercício 7, aqui vai perspectiva cavaleira, aqui vai o UFSC, né? Aí aqui nós temos 3 divisões, esse inteiro e esse aqui, né? Lá vocês vão colocar o nome, aqui vocês vão colocar a turma e a data, e aqui embaixo nós vamos marcar a escala, né? Então, o que vai acontecer hoje? Escala e número de folhas. Nós vamos fazer os 2 desenhos numa única folha, tá? Os 2 desenhos. Então, imaginemos, vocês não precisam traçar isso, tá? Imaginemos que nós tenhamos a metade da folha aqui, tá? Então, nessa metade, eu vou fazer o desenho da perspectiva do modelo, tá? E nessa outra metade, eu vou fazer do objeto desenhado. Combinado? Então, é assim que a gente vai fazer. Aí, o que a gente pode resolver aqui para fazer? Ó, vocês lembram? Eu tenho quanto de medida do objeto, né? Eu tenho. Essa é a nossa vista frontal. Lembra que a gente está trabalhando sempre com ela como vista frontal? Essa é a vista frontal, essa é a superior e essa é a lateral. Lembra? Então, assim, o que eu vou colocar aqui de frente para nós, né? Quem que vai ficar paralelo ao plano, né? A vista frontal, que é a vista de maior dimensão, né? Eu tenho o comprimento e a altura do objeto na vista frontal, né? Então, aqui, ó, eu tenho 12 centímetros de comprimento por 8 centímetros de altura, sendo que esse primeiro aqui tem 4, o segundo lá tem 4 também. E de largura, eu tenho 8 centímetros aqui também, certo? Então, eu tenho 12, né? 12 por 8, sendo 4 e 4, e 8 aqui de novo, tá? Bom, então, eu vou desenhar lá na minha paralela ao plano, essa face aqui, né? Vou colocar a minha paralela aqui, ó. Vou colocar a minha paralela, né? Aí, vocês não precisam fazer isso, né? Eu só indico. Aí eu vou traçar aqui, ó. Eu vou traçar 12 centímetros aqui. Bom, isso se eu for fazer na escala de 1 para 1. Ah, prof, eu não quero fazer tão grande. Se eu fizer na escala de 1 para 1 em relação ao objeto montado, ele vai ficar um desenho muito grandão, de 12 centímetros por 8, vai ficar muito feio na folha. Ah, prof, posso fazer menor? Sim, você pode fazer o objeto numa escala diferente. Ah, em relação às dimensões do objeto real, por exemplo, eu posso reduzir ele pela metade, não tem problema nenhum. Então, se eu reduzir ele pela metade, né, o tamanho do desenho, eu vou aumentar a escala. Então, ao invés de eu estar usando a escala de 1 para 1, se eu fosse assumir as medidas exatamente como estão aqui, se o meu desejo é deixar ele menor, então, por exemplo, eu quero reduzir para metade. Então, a escala que eu vou estar usando será 1 para 2, certo? Então, a cada unidade do desenho corresponderão a 2 unidades de mesmo tamanho do objeto real, tá? Então, se for esse o meu desejo, eu vou ter que fazer as transformações, né? Então, assim, se for fazer na escala de 1 para 2, então, ó, vou usar aqui esse espaço só para fazer o cálculo, ó. Desenho real, 1 para 2. Vou pegar a medida de comprimento, 12 centímetros, né? 12 centímetros, na escala de 1 para 2, vai ser 12 dividido por 2, que vai ser 6 centímetros. Então, se eu quiser reduzir pela metade as dimensões do objeto que será desenhado em escala cavaleira, o que eu tenho de medida de 12 vai virar 6, tá? Então, daí eu vou medir aqui, ó. Eu vou vir aqui e usar
6 centímetros, se for o caso, né? Aí, qual é a altura do objeto? O objeto tem 8 centímetros totais, né? Se eu for fazer na escala de 1 para 2, olhe bem para vocês verem. O que acontece? Na escala de 1 para 2, 8 centímetros, x vai ser igual a 8 sobre 2, isso aqui vai dar 4 centímetros. Então, a altura do objeto, numa escala de 1 para 2, vai virar 4, né? Consequentemente, isso que era 4 e isso que era 4, vira 2 cada um, certo? Aí vamos pegar a dimensão de largura, né? A nossa largura no objeto real são 8 centímetros, né? Lembra? Se eu fizer a alteração que eu quero fazer, né, na escala de 1 para 2, então, de novo, vai virar 4 centímetros desenhados ali na perspectiva cavaleira, tá? Então, ó, se eu for fazer assim, então eu vou ter 6 aqui, né? Aí eu vou ter, aqui vai valer 6, aqui vai valer 2, 2, opa, vou ajeitar aqui. Então, ó, a minha vista frontal na escala de 1 para 2, né? Aqui que era 12, agora vale 6, aqui que era 4, vale 2, aqui que era 4, vale 2, e eu tenho as medidas de largura, que vão valer 4 centímetros, que a gente vai ter que fazer as devidas reduções, tá? Bom, isso se eu quiser fazer na escala de 1 para 2. Se eu quiser manter a escala de 1 para 1, eu mantenho as medidas originais do desenho em relação ao objeto montado, tá? Então, isso é importante que a gente faça. Daí, assim, no exercício lá que eu peço para vocês fazerem, a perspectiva cavaleira do objeto montado é em 45 graus. Vocês lembram? Então, o que significa dizer? Significa dizer que as dimensões de largura da minha peça, que vão ser botadas aqui, para eu ter essa sensação de volume no objeto, né? Para eu desenhar a perspectiva, então eu vou usar o esquadro de 45 graus. Aí eu vou fazer um traçado aqui, ó, em 45 graus aqui, tá? E aí, o que vai acontecer, né? Eu vou marcar aqui, ó. Então, 45 graus, vocês lembram? Eu vou reduzir para metade as dimensões da largura, certo? Ó, se eu estou usando na escala de 1 para 2, essa medida aqui já era 4 centímetros, certo? Como ela era 4 centímetros em escala, se eu vou reduzir na metade, então assim, olha, 4 centímetros em escala, reduzir para metade, significa fazer essa dimensão com 2 centímetros. Então, eu venho com a minha régua aqui e vou marcar 2 centímetros aqui, tá? Aí, apoiado na minha paralela, com o esquadro na vertical, eu vou levantar aqui, ó, tá? Aí, ó, eu subo aqui, aqui com o meu esquadro, fecho em 45, tá? Aí eu aproveito e faço aqui também, ó, em 45. Aí o que eu venho? Aí eu fecho aqui, ó, fecho aqui e fecho aqui, ó, tá? Aí o que vai acontecer? Esse cantinho precisa vir para cá, então isso aqui vai sumir, tá? Eu vou subir para cá também, tudo com 45 graus, para cá, aí eu fecho aqui, e aqui na vertical eu desço e encontro com o cantinho. Estão vendo, ó? E aí eu tenho a minha perspectiva cavaleira em 45 graus, tá? Aqui vai, ó, eu fiz na escala de 1 para 2, tá? Então, eu peguei todas as medidas do objeto e reduzi pela metade. E aí, essa dimensão de largura, que eu ia ter que colocar, botar aqui, nesse eixo inclinado de 45 graus, ela ainda vai sofrer uma redução. Então, ela teria, no objeto desenhado, 4 centímetros, reduziu pela metade e virou 2. Então, ela ficou menorzinha aqui, ó, tá? Aí, aquilo que eu falei
vocês, eu vou só subindo com a minha paralela, com os ângulos inclinados, eu uso só 45 graus, e aqui as verticais, elas sobem paralelas ao plano. E não tem complicação. Ah, prof, não quero fazer desse lado, pode fazer do outro? É a mesmíssima coisa. Em vez de você fazer para cá, você faz para lá. E ele fica viradinho ao contrário. Então, isso quem define é você. Mas é importante que, antes de tudo e mais nada, vocês definam a escala. Por quê? Porque daí vocês vão ter que escrever aqui para a prof. Qual é a escala que vocês estão usando para fazer a perspectiva cavaleira do objeto, tá? E aí eu confiro as medidas lá direitinho, se vocês fizeram certinho os valores. Vocês entenderam como é que vocês têm que fazer? Não, no de 30 graus, a redução é a mesma coisa no processo de fazer, mas eu vou mudar o esquadro e aí a redução não é pela metade, tá? A medida de largura aqui, se eu for fazer em 30 graus, lembra que eu expliquei? 30 graus, a redução é para 2/3, certo? Então, assim, eu mudo o esquadro, a forma de fazer é a mesma, só que o valor na redução da medida aqui no eixo inclinado vai ser diferente. Então, por exemplo, se eu tivesse, né, os mesmos quadros em escala 4 centímetros, se essa cavaleira fosse em 30 graus, aí como é que seria? Ó, seria 4 centímetros vezes 2/3, né? 2/3 vai dar 8/3. Eu acho que tá 2,66 essa conta. Peraí. 8 dividido por 3. Peraí. 8 dividido por 3. 2,67, ó. Dariam 2,67 centímetros. Ó, como é em 30 graus, ele vai dar um pouquinho maior, né? Por quê? Porque o eixo não é tão inclinado, né? Ele tem inclinação menor, ele fica maiorzinho, então ele ia ficar mais compridinho aqui, tá? Aí, se eu tivesse que fazer em 60 graus, aí a redução era para 1/3 da medida original, tá? Então, ó, 60 graus, né, é a redução para 1/3. Então, 4 centímetros vezes 1/3 vai ser 4/3, que vai dar... Quanto que dá 4/3? 1 e pouco, né? 1,33. Então, ó, o objeto de vocês vai ser feito em perspectiva cavaleira 45 graus. Mas se eu quisesse para 30, essa medida aqui seria reduzida para 2,67. E se eu fizesse mais inclinado ainda, em 60 graus, essa medida aqui ficaria em 1,33. Certo? Vocês entenderam certinho? Agora sim, ó, parece que sim. Eu vou fazer, Rose, ó, eu vou fazer com as medidas do objeto sem escala reduzida. Eu vou fazer na escala de 1 para 1. Quer ver? Olhe bem. Se eu fosse fazer o desenho na escala de 1 para 1, tá? Então, aqui, ó. Olha. Eu vou manter o mesmo desenho, só que assim, ó, as medidas serão exatamente na escala de 1 para 1, né? Ah, prof, quero fazer na escala de 1 para 1, né? Então, significa que você vai desenhar a perspectiva exatamente a partir das medidas desse objeto aqui que vocês têm em mãos. Então, ele mede 12 por 4, 4, 8 por 8 de largura, certo? Então, essa base aqui seria 12, aqui seria 4, 4, o ângulo de 45 graus aqui. Só que daí, ó, como essa medida aqui eu estou usando na escala de 1 para 1, ó, essa medida de largura eu estou usando na escala de 1 para 1, ela é 8 centímetros. Então, em 45 graus, eu vou reduzir pela metade. Então, aqui, ó, 45 graus, reduz pela metade. Se é metade, então, se aqui são 8 centímetros, então, essa distância aqui que eu vou marcar no eixo, vão ficar
de 4 centímetros, tá? Então, 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, tudo que for inclinado, né, nessa peça aqui, vai ficar com 4 centímetros. Por quê? Porque eu reduzi as dimensões, né, dessa face aqui, ó, desse eixo aqui, pela metade, em função do ângulo aqui que eu estou usando, que é 45 graus, que vai me dar a perspectiva cavaleira em 45 graus. Agora entenderam? Sim? Agora deu para entender certinho? Beleza. Então, a gente vai ver o objeto que vocês têm desenhado, tá? Então, vocês vão partir da mesma vista frontal. Eu vou manter ela paralela aqui ao plano, tá? E nós vamos desenhar o objeto. Então, o que a gente vai fazer? Ó, terminei aqui, não esqueçam, tá? De colocar embaixo do desenho qual é a escala que vocês usaram. Então, pela última vez, eu usei a escala de 1 para 1, né? Eu mantive o mesmo tamanho da perspectiva segundo o tamanho do objeto aqui que a gente tem em mãos, tá? Essa foi a vontade de vocês. Bom, o objeto que eu tenho lá, ele está em metros, né? Então, se vocês lembram, eu tenho de medidas totais de comprimento 6 metros, de medida de altura total 5 metros e de medidas de largura, né? Que eu vou conferir, então, a profundidade da peça, eu tenho 4 metros. Olhem lá no desenho para vocês. Eu tenho totais de comprimento 6 metros, de altura total 5 metros e na lateral aqui, as medidas laterais, eu tenho 2 e 2 metros, 4 metros totais, tá? É isso que nós temos naquela figura. Aí, assim, não vai dar para eu usar a escala de 1 para 1, né? Está tudo em metro, né? Então, eu vou ter que definir uma escala para fazer a redução desse objeto para ele caber na folha, tá? Ah, prof, acho que quero usar a escala de 1 para 100, pode? Pode, né? Então, assim, vamos tentar, vamos ver que tamanho que vai ficar o desenho, né? E daí eu tenho que estabelecer os dois desenhos, eles têm que caber nessa folha, né? Eu tenho uma única folha para dividir os dois. Então, lembra que eu expliquei para vocês? Então, assim, aqui estaria muito baixo, eu teria que fazer um pouco mais altinho aqui para ele ficar posicionado mais no centro, né? É legal, então, de repente, que eles fiquem alinhados, né? Então, assim, ocupando um espaço equilibrado na folha, o que significa dizer que eu tenho umas distâncias, lembra da história lá na escala, quando a gente começou a definir aquelas questões de posicionamento, daquele exercício do galpão, em relação ao tamanho da folha? Lembra aquele exercício lá que nós falamos? Então, a prof falou aquilo para vocês, e aí a gente definiu aonde que nós iríamos desenhar em função, né, da centralização da folha, tá? E agora, eu tenho dois objetos a serem centralizados na folha, né? Então, eu tenho que cuidar a escala para fazer o primeiro desenho, e depois cuidar uma escala para fazer o segundo desenho, tá? Bom, se eu for usar a escala de 1 para 100, para o segundo desenho, 1 para 100 quer dizer que uma unidade no desenho equivale a 100 unidades de mesmo tamanho do objeto real, tá? É isso que diz a escala 1 para 100. Então, vamos transformar primeiro as medidas totais de comprimento, largura e altura para centímetros. Então, ó, o comprimento total era 6 metros, né? Então, o comprimento eram 6 metros. 6 metros transformados em centímetros são 600 centímetros, tá? Eu multiplico por 100. Aí, eu quero desenhar na escala de 1 para 100, tá? Então, que tamanho que vai ficar essa medida? Desenho real, 1 para 100. 600 centímetros do objeto real, x. Então, x vai ser igual a 600 dividido por 100, que vão equivaler a 6 centímetros, tá? Então,
A medida de comprimento do meu objeto, medida total, será 6 centímetros. Tá? Bom, aí eu tenho a medida de altura, que eram 5 metros totais, lembra? Então, ó, vou usar aqui, né, porque a luz é pequena. Aqui tem o papel aqui. Então, assim, agora a medida é de altura, tá? Então, a altura total são 5 metros. Então, ó, a altura, 5 metros, que transformados em centímetros, 500 centímetros, certo? Aí, eu vou usar a escala de 1 para 100. 1 para 100, 500 centímetros, x. X vai ser igual a 500 dividido por 100, que vai dar 5 centímetros. Então, a altura total do meu objeto vai ser de 5 centímetros. Então, ó, o comprimento 6, a altura 5, e aí a largura, né? Estou transformando apenas as medidas do objeto real na escala que vocês estão pensando ali, que é 1 para 100, tá? Então, ó, a altura 5 centímetros, aí vou fazer a largura, tá? A largura, ó, largura total do objeto, né? A largura, 4 metros, que transformados em centímetros serão 400 centímetros. Na escala de 1 para 100, 1 para 100, 400 x. X vai ser igual a 400 dividido por 100, que vão dar 4 centímetros. Então, a medida de largura será de 4 centímetros. Então, ó, comprimento 6, altura 5 e largura 4. Então, já sei transformar na escala de 1 para 100, tá? Ah, prof, mas acho que o desenho vai ficar um mosquito de pequeno. Quero fazer o desenho maior. O que eu faço? Você define qual é a escala. Se você quiser o desenho maior, eu vou diminuir a escala, né? Então, eu quero fazer na escala de 1 para 50. Como é que fica esse desenho? É só mudar aqui, ó. Então, se o desenho for feito na escala de 1 para 50, é só mudar aqui, ó. Por exemplo, a medida de largura, que eram 4 metros, 400 centímetros, se eu mudar a escala, olha aqui para vocês verem o que faço aqui, ó. É só fazer a continha, tá? Então, 1 para 50, x vai ser igual a 400 dividido por 50, que vai dar 8 centímetros, certo? Então, na escala de 1 para 50, o que eram 4 metros passam a medir 8 centímetros. Ó, esse tamanho aqui, ó. Esse aqui. Esse tamanho, 8 centímetros. Então, a largura do objeto passa a 8 centímetros, na escala de 1 para 50. Se eu for fazer os 6 metros, né? 6 metros dividido por 50, vai dar 12 centímetros, né? E os 5 metros, que é de altura total, na escala de 1 para 50, vai valer 10 centímetros. Vocês entenderam o que a prof está falando? Sim? Isso, beleza, Rose. Entenderam bem certinho? Então, por enquanto, meus amores, eu estou só verificando que medidas eu vou ter do desenho segundo a escala que eu vou estabelecer, tá? Então, só isso que a prof está fazendo. Definida a escala. Ai, prof, eu vou fazer... Ah, 1 para 100 vai ficar muito pequeno, vou usar 1 para 50. Tudo bem, né? Então, eu vou fazer o desenho todo em escala de 1 para 50. Então, faço lá no cantinho, lá, não precisa pôr na folha 3, faço lá na minha folhinha de rascunho, né? As devidas medidas ali, confiro tudo direitinho, transformo tudo na escala de 1 para 50, e aí eu vou fazer o desenho, tá? Então, assim, ó, vou tirar daqui.
fazer aqui meu desenho. Aí, ó, vou colocar a vista frontal paralela ao plano, tá? Então, olha lá. Eu vou pegar a minha paralela, trazer para cá, né? Ó, tracejar ela aqui bonitinho. Então, faz de conta que ela tá aqui, né? Aí eu vou vir aqui e vou traçar. Bom, se for na escala de 1 para 50, a medida lá, que tem 6 metros, vão valer 12 centímetros na escala de 1 para 50. Vou marcar aqui a escala. A escala que eu vou estar usando é de 1 para 50, tá? Então, os 6 metros de comprimento, 12 centímetros. Então, vou marcar aqui, ó, 12 centímetros, tá? 12 centímetros. Bom, aí, lembra que eu falei para vocês, de altura total eram 5 metros. 5 metros na escala de 1 para 50 vão valer 10 centímetros. Então, ó, eu venho aqui, traço uma perpendicular aqui de 10 centímetros, tá? Aí, eu tenho esse outro ladinho aqui, tá? Se eu não me engano, lá na figura, ele vale 3 metros. Olhem lá para vocês verem. Eu acho que ele vale 3 metros. Se eu for fazer na escala de 1 para 50, né, vai dar 300 dividido por 5, né, vai dar 6 centímetros, certo? Vejam lá para vocês verem. Aí, essa parte aqui vai dar 6, tá? Aí, eu tenho aquela outra parte lá em cima. Deixa eu pegar aqui a figura para pegar as medidas, porque senão vai ficar esquisito aí para vocês. Deixa eu compartilhar aqui para vocês olharem, que eu acho que vocês não estão enxergando. Ó. Olha o que a prof está falando, ó. Essa medida aqui é o comprimento. Ela está desenhada lá. Aí a altura tá aqui. Aí, essa partezinha aqui vale 3 metros, tá? E essa outra parte aqui, ó, eu tenho 3 metros daqui para cá, então eu tenho 1,5 metro aqui, 1,5 metro aqui, tá? Aí seriam 3. Aí eu tenho mais 3 metros aqui, certo? O total são 6, então 3 metros aqui, tá? Fala, Rose. Prof, Oi, não apareceu? a tela que a senhora falou que ia compartilhar não apareceu pra gente. Não, peraí, vou lá de novo. Às vezes ele não aparece mesmo. Calma que eu já vejo de novo. Vamos ver se agora ele aparece. Ó. Agora sim? Agora tá aparecendo? Quando aparece o compartilhado para mim, eu não sei, eu não consigo ver vocês no chat. É só dizer para a prof se vocês estão enxergando. Então? Agora tá aparecendo. Então tá. Então, assim, olha, o que a prof estava falando, olha, eu tenho 6 metros de comprimento total, tá? Eu tenho de altura total 5 metros, tá? Estão enxergando direitinho? Sim, agora tá bem claro. Agora eu tenho 3 metros desse outro lado, então, essa partezinha aqui eu tenho 2, porque é 5 total, né? 3 mais 2 dá 5. Agora, na horizontal, olha, eu tenho 3 aqui, porque eu tenho 3 aqui também. E se o total é 6, então, 3 mais 3 dá 6. E aqui, 3, se aqui é 1,5, então esse pedacinho vale 1,5 também. Tá? Então, é isso que eu tenho, olha. 5 total, aí eu tenho 3 metros desse lado e, consequentemente, essa outra altura, 2, né? Aí, se eu tenho 6 metros de comprimento, então, se eu tenho 3 aqui, se eu tenho 1,5 aqui, eu tenho 1,5 nessa, e aí eu tenho mais 3 nessa, tá? E na lateral, que eu vou ter que fazer a continha com vocês, eu tenho
2 nessa parte e mais 2 nessa aqui, né? Nessa que se projeta para frente. Tá bem? Então, a gente tem que analisar bem o modelo, tá? Vocês enxergaram ali direitinho? Vocês conseguem enxergar quando eu aponto a seta no desenho? Sim, dá para ver. Então, tá. Então, ali, ó. Aí eu vou só fazer a transformação dos valores na escala, né? Então, olha o que eu falei. 12 centímetros aqui, aí aqui eram 5 metros, 10 centímetros, os 3 metros aqui valem 6 centímetros, né? Aí aqui, ó, lembra? Eu tinha 3 metros mais 3 metros. 3 metros aqui vão valer quanto? 3 metros na escala de 1 para 50, 300 por 50, 6 centímetros, né? Então, ó, 6 centímetros aqui, aí eu vou baixar aqui, ó, se aqui eram 2, aqui valem 3, né? Ou se aqui são 6 centímetros, aqui são 4, aqui, ó, fecho aqui, certo? Ó, 12 centímetros totais, que eram 6 metros, aqui 3 metros, transformados 300 centímetros, na escala de 1 para 50, 6 centímetros, tá? E aqui, consequentemente, vai ter 6 também, né? Porque eram 12, tá? Na altura, 3 metros, valem 6 centímetros, a altura total, 5 metros, que são 10 centímetros, então me sobram aqui 2 metros, que seriam 4 centímetros. Aí tem aquela outra partezinha aqui, né? Lembra que tem 1,5? 1 centímetro, 1,5 metro, transformados na escala de 1 para 50, né? 1,5, 150, em 50, 3 centímetros. Então, eu venho aqui com 3 centímetros e divido aqui no meio, ó. Tá? Então, ó, é só isso que eu tenho que fazer. Eu vou pegar a vista frontal, que vocês já desenharam lá naquele exercício das vistas pro prof, tá? Eu estou usando a escala de 1 para 50, então é só pegar todas as medidas, transformar tudo em centímetros e aí depois definir a escala que eu vou usar, né? Eu estou usando a escala de 1 para 50. Então, ele vai ter 12 por 10, aqui vai dar 6, aqui vão, né, 6 centímetros, aqui vai ter 4, aqui eu tenho 3 e 3, aqui eu tenho 1,5 e meio, né? 1,5 metro, 1,5 metro, 3 centímetros, 3 centímetros, 6 centímetros aqui. Pronto. Fechei a vista frontal, né? Aí, eu quero a perspectiva cavaleiro em 30 graus, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer por esse lado aqui. Na minha paralela, vou pegar o meu esquadro de 30 e vou tirar para cá. Vou fazer nessa posição. Vou fazer o contrário do que eu fiz aqui, tá? Então, isso aqui vai ter 30 graus, tá? Não precisa mostrar isso aqui para a prof, tá? No desenho. O desenho não tem isso. Eu só mostro aqui para vocês saberem, tá? Aí, o que vai acontecer, né? Vocês lembram que tem um pedacinho que vale 2 metros lá no meu objeto? Lembra? Aquele pedacinho lá vale 2 metros. Ó, aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo para vocês. O que eu tô falando. Esse pedacinho aqui que a prof está falando, olha. Ele vale 2 metros. Na escala de 1 para 50, seriam 200 centímetros dividido por 5, que daria quantos centímetros? Dariam 200 dividido por 50, vai dar 4 centímetros, certo? 4 centímetros na escala. Então, vamos ver o que acontece. Olhe bem. Seriam 4 centímetros. Mas as medidas que vão ficar aqui em ângulo da perspectiva cavaleira, eu vou fazer uma redução para 2/3. Então, assim, do valor da escala, eu vou reduzir para 2/3. Então, vamos ver quanto que dá? Ó, então, eu teria, aqui seriam 4 centímetros, né? Então, olha, 4 centímetros para reduzir
para 2/3. Então, ó, 4 vezes 2/3 vai dar 8, dividido por 3, que vai dar 2,67. Correto? Então, olha, 2,67 centímetros. Entenderam? Então, ó, eu tenho a medida do objeto lá, desenhado, que está em metros. Eu transformo tudo em centímetros. E aí eu defino a escala que eu quero. Eu estou usando a escala de 1/50. Então, na escala de 1/50, aquela medidazinha ali ia ser desenhada em 4 centímetros. Mas é perspectiva cavaleira 30 graus. Então, esta medida vai sofrer uma redução. Sofrer uma redução em quanto? Em 2/3, né? Para 2/3 da medida original. Então, 2/3 da medida original dá um 2,67. Na verdade, na régua, a gente não consegue fazer com essa precisão, né? Na verdade, na régua, 2,67 vai dar mais ou menos na metade ali, entre o 66 e o 67, ali vai dar mais ou menos no meio ali, né? Então, vocês procurem fazer o mais próximo ali da marcaçãozinha, né, na régua, né? Então, eu vou vir aqui, ó, vou marcar o 2,67 aqui, tá? Aí, o que vai acontecer? Estou com a minha paralela, vou subir uma vertical aqui, ó, tá? Aí, se ela tá certinha na vertical, eu vou marcar, vou subir com o esquadro aqui, ó. Venho para cá, encontro aqui, aí essa medida tem 2,67 de novo. Aí eu tenho que vir para cá, certo? Então, assim, o que vai acontecer? Nesse cantinho aqui, eu vou fazer de novo uma paralela em 30, tá? Que é o cantinho, e vou marcar aqui 2,67, ó. Aí, o que vai acontecer? Com a minha paralela, eu vou encontrar ela aqui. Certo? Aí, nesse encontro, eu vou ter que subir uma perpendicular, ó. Suba aqui uma perpendicular, tá? Aí, o que acontece? Nesse cantinho, ó, eu vou subir com a paralela, com o esquadro de 30 graus, eu fecho aqui, ó. E aí, eu fecho, e essa medidinha vai ter 2,67 também, tá? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir para cá. Traço uma paralela para cá, tá? Daí, o que eu tenho? Eu tenho esse cantinho aqui, ó. Aí, com o meu esquadro de 30, eu venho aqui, ó, traço esse encontro. Essa medidinha aqui vai ter 2,67 também, tá? E vou fechando a figura. Aí, ó, vocês lembram que tem essa partezinha aqui que aparece? Né? Só que essa partezinha aqui não tá aparecendo. Eu tô vendo só o fundo dela para lá. O que vai acontecer? Como ela mede 2 metros também, vocês lembram que é 2 metros? Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá. Olha, o que a prof está falando? Ó, esse pedacinho aqui, ele vale, ó, ele se projeta para frente em 2 metros, ó. Ele se projeta para frente em 2 metros, ó. Em 2 metros, tá? Eu tô vendo lá no desenho como se ele tivesse chanfrado lá, grudado, né? Então, eu tenho que fazer isso aqui vir para frente, tá? E quanto é que ele vai vir para frente? Em 2 metros, que seriam 200 centímetros, que na escala de 1/50, valem 4 centímetros. Ah, mas essa é uma medida que vai sofrer redução, porque é uma medida que está marcando lá na profundidade, na largura, tá? Então, o que vai acontecer? Como eu tenho essa redução, né, e tem o mesmo valor, né? Então, o que acontece? Né? Eu vou ter que projetá-lo para frente com o mesmo valor dos 2,67. Então, eu venho para cá, ó. Nesse cantinho aqui, eu venho e continuo, né, tá paralela aqui, com o meu esquadro de 30, né, eu desço ele para cá. Aí, de novo, ó, na paralela aqui, encostadinho com o esquadro, eu venho para cá, tá? Aqui embaixo, a mesma coisa, ó. Aqui e aqui, tá? Aí, o que vai acontecer? Eu vou marcar aqui o 2,67, certo? Então, aí, ó,
Marquei aqui, traço uma paralela à minha reta, né, para cá. Venho aqui, marco 2,67, ó, com a minha régua paralela, eu traço aqui. Aí é fácil, olha, aqui eu vou unir na vertical esse ponto com esse e esse ponto com esse. E aí a figura está pronta, ó. Aí eu vou tirar aqui o que não aparece, ó. E está feito a minha perspectiva cavaleira em 30 graus daquele meu objeto desenhado. Vocês viram que é mais fácil? Então, assim, por onde a gente começa? Plotando a vista, né, lateral, a vista lateral não, a vista frontal, que eu já tenho lá daquele estudo de vistas que a gente fez, a gente definiu lá, olha, a partir disso aqui é a minha vista frontal, tá? Então, tá, se vai ser assim, aí eu preciso estudar o meu modelo, né? O meu modelo está em metros, tá? Então, o que que acontece? Aí eu tenho que definir qual é a escala que eu vou usar para desenhar esse meu objeto na folha, tá? Então, eu quero fazer o objeto na escala de 1:50, como eu estou fazendo aqui, né? Ah, prof, não, eu quero fazer na escala de 1:100. Independe, tá? Então, assim, eu vou fazer a transformação dos valores que estão em metros numa escala de 1:100, por exemplo, tá? Aí eu faço aquela continha que eu mostrei para vocês, né? Então, eu pego a medida do objeto, né, lá desenhado, né, que está em metros, transformo todas elas em centímetros para ficar mais fácil, e aí faço aquela continha, desenho real para a escala de 1:100, tá? Ah, não, prof, vai ficar um desenho muito pequeno, quero fazer na escala de 1:50. Aí a gente vai fazer o processo que a gente fez aqui. A gente vai utilizar os valores, né, que, em metros transformados para centímetros, e daí fazer as devidas adequações da escala de 1:50. Ai, prof, não quero fazer uma outra escala, quero fazer para 1:75. Tanto faz. Tenho as medidas em metros lá do objeto, transformo em centímetros, e aí acho os valores na escala de 1:75, tá? Bom, qual é a única diferença que a gente tem, né? As medidas de profundidade, como eu vou estar fazendo uma perspectiva cavaleira em 30 graus, tudo que eu for fazer de medida de profundidade, que seriam as medidas da vista lateral da minha peça, né, elas sofrerão uma redução para 2%, 2% não, 2/3 da medida original, tá? Medida original, logicamente, em escala, tá? Então, a gente faz só a transformaçãozinha das medidas aqui, que eu tenho em escala, para 2/3 do tamanho original. Então, aqui eram 4 centímetros na nossa escala, como é uma redução para 2/3, virou 2,67, né? Então, aí é fácil, marco 2,67, subo a vertical, nesse cantinho marco 2,67, né, apoiadinho, né, na minha reta paralela ali, coloco esse quadro aqui, nesse outro cantinho, puxo aqui, marco 2,67, traço aqui, aí subo uma perpendicular aqui e a outra cá, fecho em 2,67, trago para cá, aí eu trago essa aqui e desço aqui. Essa parte que estava aqui, daqui para cá é 2,67 também, vou traçando para cá, fecho com as perpendiculares e está desenhado a minha peça, o meu modelo, né, que estava na folha desenhado, em perspectiva cavaleira 30 graus. Se fosse 45, a única coisa que mudaria seria a redução. Em vez de 2/3, né, da medida original, metade. Ai, prof, 60 graus. Reduziria para 1/3. Ele ficaria menorzinho ainda, tá? Fica uma peça mais encolhidinha ainda. Certo? Vocês entenderam o que a prof explicou? Quero saber se vocês têm dúvida. Entendeu, Camila? Entendeu, Rose? Bem certinho? Então, assim, ó,
preciso daí que vocês escolham as escalas, né? E anotem embaixo de cada um dos desenhos. Daí, o que vai acontecer? Como eu tenho numa mesma escala 2 desenhos e cada um deles está feito numa escala diferente, então, no lugarzinho que tem aqui a palavra escala, então lá no centro vai estar assim, escala. Aí vocês vão escrever assim para a prof, indicada. Indicada. Indicada onde? Embaixo de cada desenho, tá? Eu não coloco as escalas todas dos desenhos lá. Não. Eu anoto embaixo de cada desenho a escala em que ele foi feito, certo? E aí lá, onde eu teria que colocar a escala, eu escrevo escala, a palavrinha indicada. E aí, indicado embaixo de cada desenho, não tem errado. Entenderam bem certinho como é que vocês vão fazer? Prof. Fala, querida. Eu acho que não sei se foi para todo mundo, só para mim, a hora que tu apresentou a última parte ali, como tu puxou para frente esse ladinho aqui, que para mim tá na direita, ali do desenho do último que a gente estava fazendo, não apareceu a apresentação. Então, aqui, tipo, eu vou ter 2,67 aqui no cantinho, e quando eu puxo para frente, eu tenho mais 2,67? Isso! Eu vou apagar ali e vou fazer o procedimento de novo. Quer ver, ó? Vou apagar aqui. Vou fazer de conta que eu vou fazer de novo esse cantinho aqui, ó. Então, ó, vamos voltar aqui na fase anterior, ó. Então, a figura que vocês tinham antes era assim, né? Ó, aqui, 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 aqui. Não é isso, Rosa? Isso. Isso. Então, tá. Então, o que acontece? Por que eu vou descer com mais 2,67? Porque ele se projeta, né? E assim, e é 2,67 porque, coincidentemente, esse pedacinho, né, valia 4 centímetros em escala e esse outro pedacinho 4 centímetros em escala. Certo? Na escala de 1 para 50. Né? Ó, lembra? Eram 2 metros, que eu transformei 200 centímetros. Como eu estou falando numa escala de 1 para 50, aqueles 200 centímetros divide por 50 e vale 4 centímetros. Tá todo mundo entendendo? Vale 4 centímetros. Aí, como a cavaleira é 30 graus, eu vou reduzir os 4 centímetros a 2/3 do valor original. Então, 2/3 de 4 valem 2,67, certo? Então, ó, eu fiz 2,67 para cá, e daí eu vou projetar essa parte aqui para frente, tá? Projetar em quanto? Em 2,67 centímetros. Então, olha, com a minha paralela e com o meu esquadro de 30, eu vou puxar aqui, ó, a mesma coisa, ó. Eu puxo para cá, eu puxo aqui e eu puxo aqui, tá? Aí eu vou marcar aqui, ó, daqui para cá, 2,67. Aqui também, ó, 2,67. Aí eu fecho aqui. Mesma coisa aqui, ó, 2,67, 2,67. Fecho aqui. Tá bem? Aí eu vou unir aqui, ó, a perpendicular. Aqui, com aqui e aqui com esse aqui. Aí o que eu tenho que fazer? Tenho que apagar o que não faz parte do desenho, ó. Esse pedaço não faz, esse aqui também não. Essa pontinha aqui, ó. Olha, eu vou sumindo com ela, ó. Ó, e vai ficar só isso aqui, ó. Aqui, 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 ó. Ó. Então, ele tem 2,67 para 2,67 lá. Eu fui 2,67 para cá e projetei 2,67 para frente. E aí ele aparece, né, num outro plano. Ele aparece mais à frente, como lá no desenho, ó. Quer ver, ó? Vou mostrar para vocês aqui no desenho. Só que ele está em perspectiva isométrica, daí ele fica diferentinho. Quer ver? Vou compartilhar aqui com vocês. Olha, apesar de vocês estarem vendo uma perspectiva isométrica, vocês percebem que eu tenho uma parte que vai ficar mais para trás. Prof, para mim, pelo menos, não apareceu a projeção. Não? De novo, então, vamos lá.
Agora sim? Sim, agora veio. Agora sim. Sabe o que é isso, Rose? A internet. Ela é mais... às vezes ela demora um pouquinho mesmo para assimilar a coisa, tá? Mas não se preocupe que eu estou aqui com a internet do celular, né? Então, não vai cair. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho essa medida de 2 metros, né? Que vai projetar para trás. E aí eu tenho essa outra aqui, que é de 2 metros, tá vendo aqui embaixo? Que se projeta para frente, né? Então, como eu fiz essa vista, né? E essa aqui são as vistas frontais. Então, aqui, ó. Isso aqui é medida, né, na lateral, que vai ficar inclinadinho. E essa aqui também, ó. Essa outra, esse outro bloquinho aqui, essa medida é medida de lateral, né? Então, ele tem que se projetar no ângulo de 30 graus. Então, ele vai ficar projetadinho para frente. Conseguiu entender? Sim, prof. Entendeu bem certinho? Todo mundo. Agora sim. Ah lá, ó que bonitinho que ele fica. Tá? Aí, se você não gostar dessa posição, se você quiser mudar ele de posição, você pode. Em vez de você olhar para cá, eu posso fazer ele ao contrário, tá? Tanto faz. Eu fiz um de um lado, outro do outro, tá? Então, a posição que vocês vão olhar o objeto, ó, aqui eu coloquei os 30 graus aqui. Eu poderia pôr os 30 para lá. Ele ia ficar, né, na outra posição. Aqui é a mesma coisa. Eu poderia puxar para cá. Então, ele ficaria projetado ao contrário. Mas tudo parte da visão frontal, né, da vista frontal, que fica paralela ao plano, tá? E normalmente, essa vista frontal é a vista que tem mais detalhes, é a vista que eu tenho, né, que eu tenho, que é melhor que fique na posição frontal, que a gente definiu lá atrás, lá que seria a nossa vista frontal. Todo mundo entendeu? Entendeu, Rose? Bem certinho? Sim, prof, entendi. Obrigada. Minha dúvida era só mesmo ali naquela projeção para frente, que ficou um pouquinho confuso. Não, não tem problema. Assim, ó, vocês podem pedir para a prof voltar tantas vezes quantas vocês precisarem, que até que vocês entendam, né? Entendeu? Não tem problema, tá? Então, assim, se na hora de fazer também, ai meu Deus, como é que é isso aqui? Né? Se der alguma confusão, não tem problema também. Pode me chamar que a prof olha, a gente faz junto também, tá? O que importa é vocês entenderem, é vocês conseguirem compreender como fazer, tá bom? Então, a tarefa de hoje é exatamente treinar a perspectiva cavaleira. E a gente fez a perspectiva cavaleira do modelo, né? A gente fez a perspectiva cavaleira do objeto desenhado, tá? Então, o que vai acontecer? Na nossa avaliação, na semana que vem, eu vou ter que fazer com o objeto desenhado, né? Eu não vou ter o objeto nas mãos de vocês para vocês fazerem, né, a perspectiva. Então, é bom que vocês consigam entender bem certinho, né, o olhar dos objetos desenhados. E é por isso que a prof vai fazer uns exercícios complementares para vocês, né, conseguirem observar as peças, né, desenhadas e conseguirem imaginar tanto a perspectiva isométrica quanto a perspectiva cavaleira, quanto dividir. Isso, então, todas as medidas de comprimento, foi a Júlia que perguntou, né, Júlia? Não. Quem que perguntou mesmo? Para prof? Deixa eu ver aqui. Não, foi a Gabriele que pediu para prof. Então, assim, ó, as medidas de comprimento e altura que vão estar descritas na vista frontal, né? Comprimento e altura. Elas vão ser mantidas com os mesmos tamanhos, lógico, o mesmo tamanho em escala, tá? Então, não reduz nada, certo? Comprimento e altura não sofrem redução. Então, desenhe exatamente como é, né? E vai ficar paralelo ao plano, tá? Aí, o que acontece? Eu tenho as medidas de largura, que vão conferir profundidade na perspectiva, que vão dar ideia de volume, né? Essas, sim, vão sofrer redução. Redução essa, que vai variar se for uma perspectiva cavaleira de 30, ou uma perspectiva cavaleira de 45, ou uma perspectiva cavaleira de 60.
tá? Então, a cavaleira, tanto faz, 30, 45, 60, sempre as medidas de profundidade que correspondem à largura do objeto, né? A largura, ó, a largura, elas sofrerão redução. Agora sim, ó, voltando lá na isométrica simplificada. Vocês lembram que a prof falou? A prof vai fazer a isométrica simplificada, ou seja, que não vai fazer redução de nenhum dos eixos, nenhum deles vai sofrer a redução. Por que a prof fez assim? Porque senão, se a gente fosse fazer sem ser a simplificada, nós teríamos que fazer redução e poderia confundir a cabeça de vocês, né? Ah, isométrica, cavaleira, quem que reduz o quê, como é que é? Então, complica muito a cabeça. Então, por isso que a prof faz a isométrica simplificada, e aí ele fica bonitinho lá, né? 30, 30, aí ninguém reduz nada, né? Eu só tenho que fazer o desenho bonitinho lá, conforme os eixos e tal, e eu vou sempre ter os 30 graus de um lado, de outro, então, sem problemas, né? Vocês lembram que a prof explicou, né? A isométrica, o que vai acontecer? Vou até traçar um paralelo aqui para não confundir vocês. Ó, a isométrica é aquela que vocês fizeram, né? Lembra? Eu tenho a paralela aqui, eu pego 30 graus aqui, 30 graus aqui, aí eu pego no encontro, subo a perpendicular. Então, aqui tem 30, aqui tem 30, e aqui a perpendicular, né? Aí eu faço o paralelepípedo, né, bonitinho, fecho lá, e traço o meu modelo lá, o meu objeto lá. Aqui, na perspectiva cavaleira, não. Na perspectiva cavaleira, é mais fácil ainda, né? Eu desenho a vista frontal aqui, né? Com as medidas reais, direitinho, só que em escala, né? Transformados em escala. E para eu dar a noção de profundidade, né? Aí, assim, ou eu tenho um ângulo de 30, ou eu tenho um ângulo de 45, ou eu tenho um ângulo de 60, certo? Se for uma cavaleira de 30, todas essas medidas que vão estar plotadas na largura, que vão dar essa profundidade, vão sofrer uma redução para 2/3. Se é 45, pela metade. E se é 60, 1/3. Tranquilo, tá? Vocês perceberam como é fácil a cavaleira? E perceberam a diferença entre as duas? Sim? Beleza, entenderam. Todo mundo entendeu? Gabriela entendeu? Dieguito entendeu? Camilinha? Tiago? Entendido, filho? 100%? E as outras meninas? Todas entenderam? Os meninos também? Lucas entendeu, Lucas? Beleza, Roberta. Então, acho que estou conseguindo me fazer entender por vocês, né? Perceber as diferenças. Quero, então, que vocês façam a tarefa. Se vocês puderem fazer a tarefa um pouquinho antes, né? É melhor para a gente poder corrigir, né? E aí, como eu combinei com vocês, então eu vou colocar os exercícios para vocês fazerem, né? Não, os exercícios que a professora colocar como complementares não precisa entregar para a prof. É só essa tarefa 7 que vocês vão entregar para a prof até a semana que vem, tá bom? Os exercícios complementares vocês vão usar para estudar, para treinar para a nossa avaliação da semana que vem, tá bom? Então, a prof vai colocar lá para vocês, separadinho da aula, tá? Para não confundir. E aí eu aviso vocês ali no Moodle, queridos, olha, tem exercício ali para vocês treinarem para a prova, tá? Daí vocês treinam. Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem me chamar, né? Podem chamar o Marcelo também, mas podem nos chamar, não tem problema algum, é para isso mesmo, tá? Para vocês conseguirem fazer tudo direitinho, para ficarem bem treinados, tá? E aí, semana que vem, na quarta-feira, aí eu vou abrir um pouco antes a sala, tá? Eu espero vocês um pouco antes, inclusive. Eu tô abrindo a sala 3 horas, né? A nossa aula começa às 3h10. Então, posso abrir 10 para as 3, por exemplo, né?
vocês já começam a entrar para estar todo mundo aqui, por exemplo, até as 3h10 no máximo, todo mundo aqui, para eu poder explicar a prova para vocês, tá? E aí a prof vai ler a prova para vocês, vai explicar a prova para vocês, tá? E aí nós vamos ficar aqui, nós vamos ficar juntos até o final do período. Então, assim, a gente vai ficar em prova das 3h10 até as 18 horas, tá? Esse é o tempo total da nossa aula, né? E aí, assim, a prof ainda vai dar um tempinho mais lá no final, né? Que vocês terminam a prova, vocês têm esse tempo regulamentar para a prova, e aí vocês ainda têm um tempinho a mais para vocês gerarem o PDF dessa prova para a prof, tá? Então, para ficar bem sossegado, faz, não, prof, essa prova tá moleza, fez ali em meia hora, já tá resolvido. Tudo bem, resolve direitinho, salva ali em PDF, manda para a prof, sossegado, né? Aí diz assim, prof, terminei aqui, já estou mandando para o Chico. Tranquilo. Agora, se vocês querem usar o período todo, não tem importância, a gente vai ficar aqui, eu vou ficar com a sala aberta, tá? Porque pode ser que durante a execução vocês tenham alguma dificuldade que eu possa ajudar, né? Então, aí a gente pode conversar, né? Aí vocês usam o chat aqui, me perguntam as coisas direitinho, não tem problema, tá? Eu só não posso dizer tá certo ou tá errado, né? Vocês podem perguntar, olha, prof, isso aqui, a redução, não sei o quê, tranquilo, tá? Ou até de formato, onde que coloca as coisas, se anota uma coisa, não anota, como é que vocês vão fazer, tá? E então a gente vai ter esse tempo para fazer a prova direitinho. Ai, prof, não consegui entrar, naquele dia não deu certo, não consegui internet, tá tudo ruim, tá. Aí, o que vocês têm que fazer? Entrar em contato com a secretaria acadêmica e solicitar a segunda chamada, tá? Aí, a segunda chamada, vocês vão fazer comigo lá na última semana, como eu falei para vocês, de dezembro, lá na semana do dia 18. Se eu não me engano, seria no dia 16 de dezembro, tá? Tranquilo também, né? Vai ser do mesmo jeito, a quantidade de conteúdo é a mesma, a prof não acumula conteúdo, tá? Eu acho que aquilo que foi cobrado agora, se for segunda chamada, tem que ser cobrado igual lá no final, né? Sei lá. Então, assim, mas tem que entrar oficialmente com a solicitação lá na secretaria, né? Daí vai vir para mim, né, enquanto chefe de departamento, aí eu converso com a professora Mônica, aí a gente autoriza a segunda chamada, né, de acordo com os requisitos direitinho, e aí quem precisar faz lá no final do semestre. E eu recomendo que vocês não façam isso. Por que que eu recomendo? Porque no final do semestre vocês já estão cansados, né? Vocês não estão 100% habituados com essa forma nova de aprender, né? Então, assim, eu acredito que no final do semestre vocês estarão mais esgotados do que agora, né? Mas fica aqui, né? Aí, se Deus ouvir que acontecer alguma coisa que vocês precisem fazer, não tem problema algum, tá bem? Combinadíssimos? Posso descer vocês agora? Vou tirar vocês da luz. Vou tirar vocês da luz. Oi, meu bem, fale. Quanto aos exercícios lá, porque aí, tipo, eu faço o exercício, eu tiro a foto, converto em PDF e envio para ti, mas até o último dia que eu olhei ainda não tinha as notas, aí eu tô um pouco meio insegura, tipo, como... Tá lá já, filha, pode olhar. Já tá lá? Ontem, a prof botou ontem, tá? Eu tenho até os da semana passada, tá tudo lá, tá? E as presenças também, já tá tudo atualizado. Então, durante essa semana, eu faço o que vocês entregaram até segunda agora, tá? Se vocês conseguirem entregar antes da prova, né? Se não ficar muito tumultuado, eu consigo até já ir adiantando as notas já dessa semana, né? Talvez não dê. Então, assim, mas não se preocupem, porque assim, olha, todas essas tarefinhas que vocês estão fazendo, elas valem no máximo 2 pontos, tá? Então, vocês vão ver um monte de númerozinho quebrado lá, somando, né? Então, não se preocupem com isso, né?
o máximo de pontos de todas as tarefas que nós estamos fazendo, até a tarefa essa última nossa agora, vai valer 2 pontos só, tá? Por quê? Porque é o peso, né, de todas essas tarefas é 2 na nota de vocês, final, né? Aí a prova tem peso 3. Então, quem tirar 10 na prova equivale a 3 pontos da nota. Depois vocês têm as tarefas que vocês vão fazer comigo depois da avaliação, tá? Até a segunda avaliação vocês vão fazer tarefa com a prof. Sempre, depois de uma aula, a gente sempre tem tarefinha, sempre tem tarefinha. Por quê? Porque daí eu faço com que vocês estejam sempre estudando, né? E aí, em função desse estudo contínuo, eu vou avaliando vocês, eu vou sabendo o que está acontecendo e vou dando nota para vocês. Então, a segunda etapa de tarefas também vale no máximo 2 pontos, é o peso dessas tarefas todas. E depois a última prova, 3 pontos. Então, olha, 2 pontos agora, mais 3 da prova, 5. Mais 2 pontos das outras tarefas, 7. Mais 3 pontos da outra prova, 10. Vocês entenderam como é que é? Sim? E aí, o que que acontece? Ó, Rose, lá tá aparecendo o arredondamento para a segunda casa. Tá assim, 1,43, 0 ponto não sei quanto, coisas assim, tá? Não se preocupem, porque lá na prova, quando eu for lançar a nota final de vocês, que vai constar aqui no mundo também, tudo bonitinho, que é a nota que vai para o CGR, ela é arredondada de meio ponto. Então, assim, a pessoa tirou 5,75, né? É 6. Né? Lembra o arredondamento? Então, eu não tenho como dar nota quebrada para vocês lá, com 2 casas após a vírgula. Não. O arredondamento é sempre muito favorável também. Então, 5,76, 5,75 é 6, né? 5,25 é 5,5, né? Pelo arredondamento. Mais 5,75 é 6. Então, vocês têm notas, por exemplo, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5. Então, essas são as notas de vocês, tá? Então, lá no final, eu faço o arredondamento da UFSC, né? Mas, por enquanto, vai tudo arredondadinho, assim, para a segunda casa, né? Para não perder nenhum pontinho lá, nenhuma coisinha a gente deixa para trás. Vocês entenderam? Sim? Então, tá tranquilo. Então, se vocês entenderam, aí tem lá as notas direitinho, das tarefas, tem as presenças de vocês, e tá sempre valendo assim, né? A presença de vocês, eu coleto agora aqui, né? Aí, vocês ainda podem entrar na aula gravada, que eu vou baixar, né? Então, assim, não conseguiu assistir, quer assistir a aula gravada? A aula gravada também vale ponto, né? Vocês podem, tem ainda para assistir. Mas eu assisti a aula presencial e a aula gravada. Sim, mas aí vale só a parte competente à aula, né? A entrega das tarefas é o restante da presença também. Então, 1,5, né? Uma presença e meia para o nosso encontro síncrono e uma presença e meia para a entrega das tarefas direitinho nas datas que a gente combina, né? Até as datas que a gente combina. E mais as notas ainda para compor a nota final da disciplina. Beleza? Tudo entendido, meus amores? Então tá joia. Então, assim, se vocês tiverem dúvida, é só perguntar para a prof, tá bom? Tá. Mais alguma dúvida do conteúdo? A princípio tá tudo tranquilo? Tudo certinho? Então, eu vou pedir para vocês se eu posso encerrar a gravação. Pode ser? Pode? Vocês estão de acordo? Então tá. Então eu vou encerrar a gravação aqui. Vou agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada por mais esse encontro, né? Então, uma boa semana. Fiquem com Deus, tá? E qualquer coisa vocês me chamem, tá bem? Beijo da prof. Fiquem bem.